Vamos lá então para a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 6, versículo do 1 ao 23. 2 Samuel, capítulo 6. A gente vai ler um capítulo inteiro, amém? Quem gosta de ler a Bíblia aí? E quem lê? Diminuiu o amém. Vamos lá então. 2 Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 6, versículo do 1 ao 23. Diz assim, ó. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins e pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali. O que aconteceu com Uzá? Olha só que forte isso. Ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá. E chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que se fosse levada para a casa de Obed-edom. Vai gravando esses nomes. O geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses apenas. E o Senhor abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei, dizendo: o Senhor tem abençoado a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ele. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro. Ele disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, hein? Descobrindo-se diante das servas dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse o príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei.
e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos quando as servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua... Vamos orar. Querido Espírito Santo, que não venha uma revelação humana, mas que venha uma revelação do teu trono, do teu coração. Eu oro para que nessa noite, um temor gere em nossos corações, por aquilo que estamos fazendo em tua casa, por aquilo que estamos fazendo com a tua presença. Espírito Santo, me conduz nessas palavras, aquilo que o Senhor quer gerar. Eu oro para que nessa noite haja transformação e impulsionamento para o que nós vamos fazer para o Senhor, seja com excelência no nome de Jesus. Todo sono, todo cansaço agora, desapareça em nome de Jesus. E nós oramos que os teus anjos se acampem nessa igreja agora. E Deus, que a tua palavra possa penetrar no coração dos meus irmãos de uma forma sobrenatural, que eles possam sair daqui transformados através das escrituras do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá, o título da minha mensagem é Os Carregadores de Arca dos Nossos Dias. Você é um carregador da Arca de Deus? Entendemos que a Arca de Deus é a presença de Deus, então você é um carregador da Arca de Deus nesses dias? Amém. Então Davi, então ele reúne todos os escolhidos de Israel, para quê? Para ir lá buscar a Arca. Deixa eu contextualizar essa história para vocês entenderem por que Davi teve que buscar uma arca, amém? Então o que acontece? Chegou um momento, antes de Davi se tornar rei, o povo de Israel perdeu a arca. Todo mundo sabe qual que é a arca, né? A arca ao qual Deus pediu para que Moisés produzisse, que Deus viria então e manifestaria a sua presença diante do povo, a arca ao qual Deus iria estar no meio do povo. Para quem não conhece a arca, mano, coloca pra gente a foto da arca lá, a primeira imagem, por gentileza. Para quem não sabe o que é uma arca, a arca de Deus é essa, com os dois querubins ali dentro. Então, era um objeto ao qual Deus vinha e se manifestava com a sua presença nesse objeto. E esse objeto um dia foi perdido na guerra, foi perdido contra os filisteus. E aí o que aconteceu? Os filisteus, o povo de Israel perdeu a arca, e o povo do filisteu, que era inimigo de Israel, levou a arca para o seu acampamento. E o que aconteceu? Por ser um acampamento pagão, eles adoravam outros deuses, Deus começou a atacar aquele povo com tumores. E aí eles viram que aquela arca para eles estava sendo maldição. Então o que eles fizeram? Pegaram a arca, botaram num carro de boi e manda isso daqui. E tocaram aquele boi. Resumindo a história, a arca de Deus foi parar na casa de Abinadab, ao qual nós lemos aqui em Quiate Jearim. Foi parar na casa desse cara. E Davi então ele se torna rei. E Davi, por amar muito ao Senhor, falou: olha, a arca não está aqui, então eu vou lá buscar a arca, a presença de Deus para dentro de Israel. Então Davi então ele proporciona tudo isso. Foi a história que a gente leu agora, que ele foi lá buscar a arca da maneira errada, e a gente viu que deu bastante problemas para alguns, mas foi bênção para outros, amém? Então hoje eu quero trazer uma palavra sobre a importância, gente, do voluntariado ministerial e o valor do serviço e da presença de Deus em nossas vidas. Existe um valor enorme pela qual nós carregamos a presença do Senhor. Existe um valor enorme ao qual, quando nós estamos servindo na casa de Deus, amém? Então vamos aplicar hoje nos nossos dias, de forma bem ilustrativa, o trabalho de carregar a arca da aliança como um serviço ministerial cristão. Estão comigo? Não estão dormindo no colinho aí? Cuidado, hein? Então vamos lá.
E é muito interessante que quando a gente começa a ler essa história, a gente começa a se deparar com alguns personagens que estavam ali servindo de uma forma, que estavam ali e apareceram de alguma forma. E é interessante nós notar, preste atenção, que o mover de Deus ele é único, mas atinge cada um de uma forma distinta. Deus se manifesta de uma forma, mas atinge de forma única. E é muito interessante que esses 4 personagens que nós vamos falar hoje, 2 foram considerados dignos e 2 foram considerados indignos aos serviços ministeriais sagrados ao Senhor. E são eles: Uzá, o fulminado. Uzá o quê? Vamos lá, gente, me ajuda, se envolve com a mensagem comigo. É tão legal quando eu falo e vocês respondem, dão glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí então. Olha só, parece que eu não estou falando sozinho. Então, ó, tinha Uzá o fulminado, Uzá o Obed-edom o abençoado. Obed-edom o quê? Tinha Mical a estéril. A Mical o quê? E Davi o aprovado. Davi o quê? Amém. Olha só que interessante. Todos que conhecem a Deus precisam estar prontos para servi-lo com honra e com temor. Isso aqui é muito forte. Todos que conhecem a Deus, nós precisamos entender isso, que para servir ao Senhor precisa ser com honra e com temor. Vamos iniciar falando sobre Uzá o... achei que você tinha esquecido, vamos lá. Uzá o fulminado. Então quem era esse cara? Quem era Uzá? Uzá, a gente viu que ele morreu fisicamente, e aí a gente percebe algo, que muitos cristãos morrem espiritualmente. Ele morreu fisicamente, mas a gente notamos também que muitos cristãos estão mortos espiritualmente, e você vai entender melhor isso. Esse cara, ele era filho de Abinadab, presta atenção nisso, ele era filho de Abinadab. Foi na casa de Uzá que a arca ficou. A arca ficou ali durante 70 anos aos cuidados de Eleazar, que também era filho de Abinadab, que era irmão de Uzá. E então, a arca do Senhor fica 70 anos na casa dele. E Uzá via todo dia. Imagina comigo. Você acordar e olhar a arca de Deus ali. E a arca de Deus ali. Mas o que a gente pode pensar que então que Uzá, ele foi crescendo. Se ficou 70 anos, Uzá foi crescendo com aquele objeto dentro da sua casa, com a presença de Deus ali dentro da sua casa. E o que nós podemos aprender com a história de Uzá, aquele que foi fulminado? Olha só, perda da perspectiva da novidade do mover de Deus. Primeira coisa que a gente vê na história de Uzá foi que ele perdeu a perspectiva da novidade do mover de Deus. Porque, pensa comigo, ele passou 70 anos com aquele objeto, aquilo estava sendo tão normal para ele. Todo dia ele acordava, estava ali. Todo dia ele estava ali. Abinadab muitas vezes pode ser que falava para ele: ô Uzá, vai lá passar um paninho lá. Está cheio de pó, vocês não cuidam direito. E ele foi crescendo, e a presença de Deus estava sendo algo normal para ele, mas não algo normal assim, que vive intensamente, algo que está ali. Beleza, a presença de Deus. E aí ele perdeu essa novidade do que Deus pode fazer. Sabe, isso é muito perigoso em nossa vida, porque semanas após semanas nós estamos aqui, gente. Semanas após semanas você está no GC. Quem está no GC aí? Glória a Deus. Mas a gente tem risco de viver habituado com a presença. Tem risco de nós não termos nenhuma expectativa daquilo que Deus pode fazer. Nós estamos crescendo junto com a presença. Mas às vezes
É a presença ali. O mover de Deus está acontecendo no momento do louvor e eu estou com a mão no bolso. Está tudo certo, não estou entendendo nada mesmo. E todo mundo está caindo em pranto e choro e você está ali. Sei lá, é só um objeto. Porque às vezes qual é a motivação ao qual de vir adorar ao Senhor? Então, nós não podemos perder a expectativa. Por mais que nós vivemos isso todos os dias, por mais que oramos todos os dias, por mais que lemos a palavra todo dia, nós não podemos perder a expectativa do mover de Deus em nós. Você precisa, quando você está lá na frente do espelho, né, e se arrumando, será que ficou legal essa roupa? Eu acho que eu vou mudar, não ficou legal. Você já precisa começar a criar expectativa de, meu Deus, o que o Senhor vai fazer comigo hoje lá no culto? Vim já almejando. Quem sabe, meu querido, você perdeu a expectativa, tem vindo aqui, mas eu vou lá porque é muito provável o pastor vai me chamar depois e me perguntar, por que não estava no culto, sentimos a tua falta e assim assado. Ou talvez você está escalado no louvor, na intercessão, na comunicação, em alguma área da igreja e eu vou lá porque depois o meu líder vai me chamar a atenção, coisa e tal. Não podemos perder a expectativa, não perca a beleza, queridos, não perca a noção do sagrado, não perca o mover do Espírito Santo. Sabe, se você não tem chorado mais, vigie. Se você não tem se quebrantado mais, algo está de errado. Se você não tem chorado pelos teus pecados, tem algo de errado. Você muito provável tem perdido a expectativa. Talvez você não tenha vibrado mais, dando glória a Deus. Que eu não gostei dessa primeira música que vocês tocaram, muito chatinha. A última mesmo, olha, nem me tocou, que louvor ruim. Mas lembra, Deus é único, mas Ele toca de formas diferentes. Mas Ele toca de formas diferentes a partir do momento que nós correspondemos a Ele. Achegai-vos diante de Deus, e Ele chegará em... Agora, se eu não tenho expectativa do mover de Deus, tu acha que Ele vai chegar até em ti? Ele que precisa de adoração, Ele que deseja ser adorado, não é nós. Então não perca o mover na sua vida. Sabe outra coisa que aprendemos com Uzá? É a perda do comprometimento com a obra de Deus. A gente vê que Uzá estava ali ajudando a levar a arca. Sabe, Uzá queria ajudar. Olha que querido, Uzá queria ajudar o rei Davi, vamos levar. Quem sabe até ele deu uma reclamadinha, né? Esse objeto está aqui em casa há tanto tempo também, só pegando pó, eu tenho que ir lá limpar. E ele ajuda Davi a levar, só que sem compromisso sério. Ele só queria dar uma ajudadinha. Sabe, às vezes a gente está assim na igreja também, a gente só quer dar uma ajudadinha sem comprometimento. A hora que precisar de mim, vem aí, está tudo certo. Mas não faz porque gosta ou porque não gosta, faz porque alguém pediu. Vou lá porque o pastor me convocou ali para fazer algo e eu vou lá. Uzá, ele só foi dar uma ajudadinha. E qual que era a motivação? A motivação errada. Se nós servimos a Deus com a motivação errada, queridos, é muito sério. O que deu com Uzá? Ele morreu. Então às vezes a gente só quer dar uma ajudadinha a Deus. Deus, eu estou aqui dando uma ajudadinha. Deus não quer a tua ajudadinha, Ele quer o teu coração. Ele não quer o teu, eu vou ali arrumar uma cadeirinha. O que precisa ir, pastor? Cara, servir é maravilhoso, mas com a motivação correta. Estou aqui no louvor, eu estou com a motivação correta. Eu estou ligando uma câmera, eu estou ligando a luz, eu estou com a motivação correta. Porque sem motivação correta, você tem risco de ser fulminado espiritualmente. Então, qual é a motivação, queridos, de nós? Será que é dar uma ajudadinha? Deus não quer ajudadinha, Deus quer servos que servem com amor, com temor, com reverência. Você é o da ajudadinha ou você é o do amor?
Porque, sabe, as pessoas que só querem dar uma ajudadinha, às vezes elas chegam, elas ajudam algumas horas, elas dão um pitaco aqui, daqui a pouco elas começam a reclamar, e daqui a pouco elas não querem mais nada com nada, e cedo ou mais tarde elas desistem, jogam a toalha e estou vazando, valeu. Então, Deus não está chamando, querido, você para dar uma ajudadinha. Deus não quer a sua mãozinha na hora que cair a arca, não, porque isso é muito perigoso. Deus não quer a tua ajudadinha para tocar a vaca, vai boi, vai. Não, Ele não quer dessa forma. Ele te quer com a motivação correta, Ele te quer por inteiro. Sabe o que a gente aprende com Ele também? Perda do zelo com o melhor de Deus. A perda do zelo com o melhor de Deus. Sabe, a arca no carro já era errado. Botar a presença de Deus, a arca de Deus, dentro de um carro de boi já era errado. Mas Deus, pela sua rica misericórdia, estava tolerando. Mas agora, na carroça, e agora no chão, já é demais. Aí já é demais. Sabe, é muito interessante que eles estavam carregando a arca. Eles estavam carregando a arca da mesma forma que os filisteus devolveram a arca. Dentro de um carro de boi. Tratando assim. Você que é líder de GC, você que é líder de um departamento, aprenda algo com isso. Aprenda algo aqui com isso. Deus vai permitir algumas coisas acontecer conosco ou com aquele ao qual nós estamos liderando, por causa da forma que estamos conduzindo a presença. Deus vai permitir que os bois tropecem. Deus vai permitir que a arca penda. Sabe, às vezes a gente abre um grupo de crescimento e a pessoa está ali e daqui a pouco, bum, ela saiu. Bum, eu não quero mais. E sai ferida. Sai ferida. Mas vamos discernir algo comigo aqui. Uzá foi ferido por quem? Vamos lá, me ajuda. Uzá foi ferido por quem? Porque estava atuando de forma irresponsável, sem reverência. Por que Deus não pode, às vezes, ferir alguém também? Por estar levando a sua presença de forma irreverente. Foi algo que aconteceu, meu irmão. Não estou dizendo que talvez líderes não possam machucar alguém. Sim, pode, são seres humanos que podem ferir uns aos outros, sim. Mas aprendemos aqui que uma pessoa que trata a presença, que trata no ministério, a obra de Deus, sem reverência, pode sair ferido também. Em Jeremias 48:10, diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Olha só, meus irmãos, quão é perigoso nós cairmos na mão de um Deus irado. Deus é justiça e juízo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, mas Ele é também justiça, Ele é juízo também. Nós olhamos sim, a misericórdia de Deus, Ele morreu naquela cruz por nós, mas Ele é justiça também. Sabe, às vezes a gente não lê a Bíblia, e a gente vê Deus ferindo alguém, Deus matando alguém. Mas Deus é assim, meus irmãos. Quando fala-se de algo dele, que fere a santidade dele, que fere algo dele, cuidado. Não seja motivo de tropeço para ninguém. A Bíblia diz que mais vale você amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar. Então é muito séria essa questão. A gente não pode fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Se for fazer de qualquer jeito, não faça.
porque é perigoso. É perigoso. E outra coisa que a gente aprende dele, ele tem essa troca da adoração por uma aparência religiosa. Olha só essa outra imagem aqui, pode pôr a outra imagem, mano. Era assim, ó, estava num carro de boi, e estavam fazendo festa, meu, que lindo, mas isso aqui era religiosidade. Isso aqui não era uma adoração verdadeira, era religiosidade. Então, às vezes a gente vem aqui, até levantamos a mão, dá até um glória a Deus, mas às vezes é religiosidade. E daí quando vem na hora do vamos ver, morre espiritualmente. Então é muito sério, nós aprendemos com Uzá, que nós não podemos levar de qualquer jeito a obra do Senhor. Mas temos agora quem? Obed-edom. Quem que Obed-edom era? Próspero. Agora temos o Obed-edom, querido. Obed-edom foi abençoado enquanto zelava pela casa do Senhor. No versículo 12 diz assim, ó: avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Meu Deus. Pensa comigo. Tu acha que Obed-edom não sabia que Uzá tinha sido morto? Então, enquanto ninguém queria a arca, Obed-edom disse: deixa vir aqui para minha casa. Deixa a presença vir aqui. Deixa que eu cuido. Deixa que eu vou preparar um lugarzinho bem bom para ela. Deixa que eu venho. Porque imagina aqui em Luiz Alves, se acontecesse isso, nós não ia ficar sabendo? E quem de vocês ia querer a arca? Mas Obed-edom disse: ei, deixa comigo. E aí chegou aos ouvidos do rei: ei, Obed-edom tem sido abençoado de uma forma tremenda. E não só ele, tudo que ele tem sido abençoado. Veja a diferença, querido. Um leva a arca com irreverência e morre. E o outro leva a arca para sua casa e é abençoado. Meu Deus, que Deus é esse? Um é abençoado e o outro é morto. E nós estamos falando da mesma arca. Nós estamos falando da mesma presença. Nós estamos falando do mesmo Deus. Deixa eu te perguntar. Por que para uns a bênção e para outros a maldição? Por que para uns é bênção e para outros é maldição? A resposta é respondida com outra pergunta. Como temos tratado a presença de Deus em nossas vidas? A partir da forma que você trata a presença de Deus, você vai ser abençoado, você terá vida ou você terá morte. Uzá tratou com irreverência, morreu. Obed-edom tratou com reverência e foi abençoado e teve vida. Eis que apresento dois caminhos: o caminho da obediência, a vida, e o caminho da desobediência, a morte. E agora escolhe ao qual você quer caminhar. Então, você vai começar a medir a sua vida. Se você é abençoado, é muito provável, querido, que você está tratando a presença com reverência. Mas mesmo vindo na igreja toda semana, mesmo vindo no GC, a tua vida está um caos. Perceba como você tem tratado a presença de Deus na sua vida. Porque isso muito provável está gerando maldição na sua vida e não bênção. Porque Deus é vida, mas Ele também vem com o seu juízo. E pode gerar morte. Quando Jesus vem buscar a sua igreja, tocar a trombeta, meu irmão, quem tinha para se arrepender, se arrependeu. Quem não se arrependeu, fedeu. Não tem mais volta. Enquanto nós respiramos, ainda tem. Mas a partir do momento que não respirarmos mais, só resta o juízo.
O homem está destinado a morrer apenas uma vez, depois enfrentará o juízo. Então, Obed-edom, queridos, para Obed-edom, as coisas espirituais de Deus era sagrado. Para Obed-edom, vale a pena correr risco para desfrutar da presença de Deus. Vale a pena correr risco. Sabe, porque ele viu, muito provável, ele soube que Uzá tinha morrido. Mas ele pensou, olha, eu vou correr esse risco. Eu já ouvi desse Deus de Israel, eu sei que Ele abençoa, eu sei que Ele é o Deus sobre a terra, sobre tudo, então eu vou arriscar. Para Davi queria, então, eu vou arriscar. E ele traz a presença para dentro da sua casa, não temendo retaliação, não temendo fofoca do que as pessoas iam dizer. Ele diz, ei, deixa para mim, eu vou fazer da forma certa. Sabe, o que nós aprendemos com Obed-edom é que a honra é mais importante do que o sacrifício. Sabe, porque tem alguns crentes que é zica, meu Deus. Diga assim comigo, após mim assim, ó, a crente que é uma zica. Porque eles acham que tudo é sacrifício. Ai, que sacrifício, eu tenho que ir na igreja hoje porque eu vou servir em tal área. Ai, que sacrifício, hoje eu tenho que ir no culto, no GC, ai que sacrifício. Nós temos que tratar a presença de Deus com honra. Quando tratamos as coisas de Deus com honra, não existe sacrifício. Porque honra, eu quero honrá-lo, querido. Então, não me interessa as coisas que eu preciso sacrificar. E para Obed-edom, a honra é muito mais importante do que o sacrifício. Naturalmente, querido, ele deve ter colocado aquela arca no melhor lugar da sua casa para ter sido abençoado. Naturalmente, a rotina daquela casa deve ter mudado por ele ter trazido a arca para dentro. Sabe, às vezes a gente é bem crente chato. É no meu horário, é ver se eu posso ou não posso. Ah, vou ver se eu posso. Ah, vou ver, se der para me servir, eu sirvo. Ah, se der, eu vou, pastor, se não... Então a gente adapta Deus em nossa rotina, e não a nossa rotina em Deus. Nós não sacrificamos os nossos afazeres para Deus, porque o meu trabalho é mais importante. Vocês queriam ver outra mensagem, pelo jeito, né? O que vocês acham? Tá boa essa? Então vou continuar. Então, a gente não sacrifica, meus irmãos, sabe? Mas não é uma questão de sacrificar, não, é uma questão de honrar. Sabe o que eu achei lindo? Na quinta-feira, tinha 2 irmãs aqui, caprichando nos balão, caprichando na decoração, porque na sexta-feira, e com felicidade, com alegria. Sabe o que é legal? A gente chegar, estacionar o carro ali, ser recebido com aquele irmão alegre, feliz. Sabe, porque é um irmão que faz com honra e não com sacrifício. Você sabe certinho quando o irmão está fazendo com sacrifício. Ai, paz do Senhor, irmão. Mas quem honra, meu irmão amado, bem-vindo. Está aqui tocando bateria e pum, 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 com honra. Mas se fosse com sacrifício, né? Como é que você tem servido a casa do Senhor? Com honra ou com sacrifício? Coloque a honra. Sabe? Coloque a honra em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora temos, querido, a Mical. Essa aqui, meus irmãos. Talvez você vai dar uma chacoalhada aí na cadeira. Essa mulher é uma benção. Mical, a estéril. A gente vai descobrir o porquê que ela se tornou estéril até a sua morte. Quem era Mical? Mical era uma filha de Saul, rei de Israel, e foi dada em casamento a Davi por Saul. Sabe o que acontece? Mical repreende Davi quando ele dançava extravagante diante da presença.
diante do povo, diante da arca, diante de Jerusalém. E aí a gente vê o resultado. Mical permanece estéril e não teve mais filhos. Porque ela viu Davi ali, extravagante, feliz, exagerado, escandaloso na presença de Deus. E ela critica o seu marido. E ela fala mal do seu marido. E é muito interessante porque quando Davi ele descobre a forma correta de trazer a arca, que era através dos sacerdotes no ombro, que tinha que fazer sacrifício. A Bíblia, a gente lê o texto, eles davam 6 passos, matavam os animais. Já pensou? Quanta vaquinha, quanto boi morreram? Davam mais 6 passos e matavam. E eles iam naquela adoração. Descobriu então Davi como trazer de volta a presença. E agora Davi está alegre, está feliz. Aí a abençoadinha está lá na janela, de braço cruzado, olhando sem vergonha. Está ali, quase nu diante das pessoas. Cara, onde que ela era para estar? Lá na janela ou acompanhando ele? Isso a gente aprende algo. Muita gente está na janela, criticando outros que estão fazendo, sem colocar a mão. Você está na janela? Amém. Você está ali fazendo? Está meio fraco, amém? Você está fazendo? Então ela vê essa extravagância e ela diz assim, ó, que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e dos servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Olha só, queridos, esse aqui é o espírito de Mical. O espírito de Mical, ela é crítica, ela vive uma vida de aparência, ela critica o que os outros estão fazendo, como estão realizando, tudo na base da sua religiosidade. E sabe, esse espírito de Mical rodeia dentro das igrejas. Não põe a mão para mover um copo, mas critica, meu, essas luzes coloridas, né? Meu, abaneus com inteligência artificial, o demônio está entrando dentro da igreja, sem perceber que o demônio já está dentro dela. Porque quem critica, reclama das coisas do Senhor, vive uma vida religiosa, está ali, precisa tanto exageros, precisa ser tão extravagante, levantar a mão no louvor. Queridos, às vezes nós no louvor aqui precisamos dizer, vamos lá meus irmãos, levante suas mãos. Sabe, porque às vezes muita Mical está de braço cruzado, olhando, errou lá no violão, ó, a bateria está errada, ai que baixo mais baixo. E não é extravagante como Davi, de levantar suas mãos e adorar, e eu te amo Senhor, eu te celebro, porque está preso na sua religiosidade. Versículo 23 diz assim, ó, Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Viver numa vida de desprezo, de crítica, faz você ficar estéril. Viver uma vida de maledicências, viver uma vida de fofoca, viver uma vida, sabe, gosta de uma fofoquinha, ei, você vai ficar estéril. Ficar criticando as coisas de Deus, ei, você vai ficar estéril. Você vai morrer na esterilidade. E a gente aprende com Davi. A pessoa que entra no mover de Deus é fértil. Uma pessoa que entra nesse movimento do Espírito Santo, que se envolve nas coisas do Senhor,
ele é fértil. Davi é um cara fértil, logo vamos falar dele. Se você não honrar, queridos, a casa de Deus, o ministério de Deus, os profetas de Deus, você vai secar igual Mical. Se você criticar tudo, se você falar mal, você vai secar igual Mical. Vai, cuidado com isso. Sabe, Mical se tornou estéril porque ela mostra desprezo pelo seu marido, desprezo pela noiva, pelo noivo, Jesus, desonra o seu líder espiritual, desvaloriza são do movimento espiritual. Diz, Deus está se movendo de uma forma tão tremenda dentro da igreja e Davi estava tão extravagante, tomado pela presença de Deus, de uma forma tão extravagante, e Mical na janela. Sabe, Mical ficou estéril também pela troca da adoração pela murmuração. Os nossos lábios precisam ser lábios que adoram a Deus e que não murmuram. Mas muitas vezes é trocado adoração por murmuração. E preste atenção, se você fizer isso dentro da igreja, no ministério, naquilo que você está exercendo, você também vai secar. É só uma questão de tempo. Você será estéril. Mas agora vamos falar do último ponto, último personagem, que é aquele que nós precisamos aprender, que é Davi o aprovado. Davi, aquele que foi aprovado. No texto final aqui, no 6:21, diz assim: mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Por que você vem aqui no momento do louvor? Por que as meninas estão aqui, levanta a mão e gira? Não é para a gente enfeitar o altar, gente, não é para a gente enfeitar. A gente não precisa de enfeite. A gente bota as florzinhas para ficar tudo bonitinho, meio harmônico, para você se sentir confortável. Porque o que enfeita é a presença do Senhor, mas elas estão aqui porque elas estão dançando para Ele. Quando elas levantam as mãos assim, ó, sabe quem está segurando na mão delas e girando elas? O Espírito Santo. Mas aí você vem e fica de braço cruzado, como que Ele vai pegar na sua mão? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em um lugar de seu pai, ou de qualquer outro da sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sobre o Senhor, celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Davi nos ensina a se humilharmos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja. Ele nos ensina a nós se humilharmos, Ele nos ensina a nós a se tornarmos desprimíveis, para que Ele cresça, para que Ele apareça. Mas quem é humilhado será exaltado. E Ele disse: mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Em Atos capítulo 13, versículo 36, Atos 13, 36, olha o que fala de Davi lá no Novo Testamento. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, serviu conforme Deus queria, serviu conforme ao qual ele foi chamado, ele fez tudo certinho. Não linka muito com Jesus? Jesus falou assim: eu só faço aquilo que o meu Pai me manda. Jesus fez tudo certinho. Davi, servindo conforme o plano de Deus, fez certinho o que era para fazer. Morreu e foi sepultado ao lado de seus pais e viveu corrupção.
Sabe, Davi foi rejeitado por Saul, mas foi escolhido por Deus. Quem se humilha diante de homens será exaltado diante dos homens, né? Deus vai o exaltar. O que nós aprendemos rapidamente com Davi? Nunca teve vergonha de se expor em nome do Senhor. Nunca teve vergonha de adorar. Queridos, jamais, jamais, jamais deixe de se humilhar diante do Senhor. Nós precisamos ser como os Davis nos dias de hoje. Hoje, para nós entendermos o tabernáculo hoje, amém? Hoje, quando a gente se reúne como igreja, a gente é o tabernáculo de Deus. Quando nós estamos aqui, ó, Deus desce. Deus se manifesta. Nós somos hoje o tabernáculo de Deus. E o que você tem feito com essa presença, meu irmão? O que você tem feito com a manifestação de Deus nesse lugar? Você não pode ser como Uzá, que quer só dar uma ajudadinha e tratar a presença com irreverência. Você não pode ser como Mical, que só critica, só fala mal e vive na religiosidade. Abandone esse espírito de Uzá, abandone o espírito de Mical, esses espíritos de críticas, de acomodação. Mas querido, seja como Obed-edom, uau, seja como Davi, que cuida, que zela, que ama a presença, que ama servir, que ama estar envolvido com a obra de Deus. Esse vaso está um pouquinho torto, eu vou arrumar, porque eu amo a Deus. Isso aqui eu preciso arrumar porque eu amo a Deus, porque tem um espírito, tem uma unção para a obra de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado. Carregue a unção de Davi e de Obed-edom, querido. Sabe, uma história, 4 personagens e 2 destinos. Qual é o seu? Uma história, 4 personagens, 2 destinos. Qual que é o seu? Se coloque de pé.